Olá, alunos. Conforme combinado, segue o material preparatório para avaliação 3. A título de informação, esse é o conteúdo que vai ser cobrado na avaliação 3. Serão as partes 3, 4 e 5 da unidade 4, conceito de sistema e enfoque sistêmico, e as partes 1 e 2 da unidade 5, empresa como sistema e seus subsistemas. Iniciando aqui a parte 3 da unidade 4, ela fala sobre o ERP. Tá? É importante entender os conceitos de ERP, que é um pacote de software, saber principalmente a finalidade dele, que é organizar, padronizar, integrar as informações transacionais que circulam pelas organizações de uma forma objetiva. É um software que se propõe a gerenciar todos os setores da empresa, ou a maioria deles, de forma integrada. São sistemas integrados que permitem o acesso às informações confiáveis em uma base de dados central, em tempo real. Então, o RP, como ele se propõe a integrar as informações de diversas áreas da empresa, é importante que ele tenha apenas uma base de dados, para não ter redundância de dados, para não ter duplicidade de dados. Possibilita um fluxo de informações único, contínuo e consistente por todos os departamentos da empresa. Tem como responsabilidade integrar todas as áreas da empresa e processos existentes. Ainda dentro dos conceitos de RP, o objetivo é eliminar distorções e fazer com que as informações cheguem mais rápido a quem precisa. Isso principalmente pelo fato dele ter apenas um banco de dados. Então não há como haver distorções nas informações, duplicidade. Princípios básicos do RP: integração, parametrização, que a gente vai ver mais à frente, esses conceitos. Essa imagem representa o que seria essa integração de todas as áreas ou departamentos de uma empresa, vinculados a apenas um banco de dados. Ainda nas características do RP, são pacotes comerciais de software adquiridos de fornecedores especializados. Então você pode ir no mercado e procurar um RP de acordo com a sua necessidade, com o tamanho da sua empresa, com o tipo de negócio da sua empresa, e adquirir. São desenvolvidos a partir de modelos padrão de processos, utilizando as melhores práticas de mercado. Como também falei em sala de aula, a grande maioria dos ERPs trazem melhores práticas utilizadas no mercado. São integrados e possuem grande abrangência funcional. Um software ERP ele pode ser utilizado dentro de uma empresa, desde a recepção até a área de produção. Ainda dentro das características do RP, são parametrizáveis e configuráveis. Nós vamos entender o que é isso mais à frente. Mais uma vez, utiliza uma base de dados integrada, evitando aí redundâncias, duplicidade de informações, e atende às diversas áreas de negócio da empresa, tratando a sequência natural dos eventos de cada processo de negócio. Ainda algumas características do RP. Normalmente algumas empresas precisam adequar seus processos às funcionalidades dos pacotes. Isso quando os pacotes não têm um grande poder de customização. São utilizados em substituição a sistemas já existentes. Então, quando eu vou implantar o RP, normalmente eu tenho 2 ou 3 sistemas que fazem a função que apenas o RP irá fazer no futuro. Alguns termos relacionados aos ERPs que é importante compreender.
são eles as funcionalidades, parametrização, localização, modularização, customização e atualização. Nós vamos falar de cada um. As funcionalidades estão ligadas às funções embutidas no software. São as características e possibilidades de uso dele. Essas funções formam um sistema de informações transacionais e dão suporte aos processos de negócio. Quando eu falo em funcionalidade, normalmente eu estou falando a uma atividade ligada a um setor ou departamento da empresa. Então, um software RP, possivelmente ele vai ter a funcionalidade ligada aos processos de compra, ligada aos processos de faturamento. Então, essas são as funcionalidades que ele pode ter. Modularização é um conjunto de funções que pode ser adquirido e implementado separadamente. Então, normalmente os softwares ERP são modularizados. Dessa maneira eu posso adquirir apenas um módulo de vendas, apenas um módulo de compras, enfim, um módulo que me convier no momento. Parametrização é o processo de adequação do ERP à empresa. Tá? Os parâmetros são variáveis do sistema que determinam, pelo seu valor, o comportamento do sistema. O conjunto de parametrização, o conjunto de parâmetros, eu posso chamar de configuração. Então, quando eu adquiro um software ERP, ele vem com algumas configurações padrão, ele vem parametrizado de forma padronizada, e aí eu posso e devo parametrizar ele de acordo com a minha necessidade, de acordo com a necessidade da minha empresa. Customização é uma modificação do sistema ERP para se adequar a processos da empresa. Só é usada quando a configuração dos parâmetros não atende à funcionalidade desejada. Então, quando eu adquiro um software ERP, dependendo do grau de operação da minha empresa, de exclusividade nos processos, eu possivelmente vou precisar solicitar uma customização desse software ao fornecedor. Isso também quando as configurações dos parâmetros não conseguem atender essa minha modificação. Então, customizar é alterar o código mesmo, a codificação do sistema ERP. Localização é mais um conceito ligado ao ERP, e é a adaptação através de parametrizações e configurações do sistema para um determinado país. Quando eu falo em localização, são as configurações ligadas à moeda, a idioma, formato de data e outras características que podem ser variáveis de acordo com a região que a empresa trabalha. Ainda alguns termos, atualização de versão ou upgrade, é o processo através do qual o fornecedor de software disponibiliza melhorias nas funções do sistema e correções de problemas. Também pode ser chamado de troca de versão. As atualizações são necessárias, sempre acontecem, seja por correções de segurança, ou melhorias nos processos do ERP. Então, quando você adquire um software ERP, normalmente se adquire esse software com a possibilidade de receber as atualizações, para que você mantenha uma versão atualizada do sistema na sua empresa. Um breve histórico sobre o ERP, algumas datas e algumas informações. Importante saber os benefícios que o ERP pode trazer à empresa. Diminuição do retrabalho. A partir do momento que eu utilizo apenas o banco de dados, eu elimino os processos redundantes. Melhoria de planejamento, aumento da competitividade, otimização do fluxo das informações, trazendo maior eficiência. Melhoria da qualidade dos produtos e serviços, redução de custo,
Incorporação de melhores práticas. Eu informei que os ERPs já normalmente trazem melhores práticas de mercado dentro dos seus processos, e aí a empresa também pode utilizar isso como um benefício. O ERP ajuda a melhorar a eficiência no nível operacional e a eficácia no nível tático da organização. Algum comparativo? Algumas dessas informações, algumas das características dos ERPs têm os seus benefícios e podem também ser tratados como problemas. Então, o fato dele ser um pacote comercial como benefício vai trazer a redução de custo, redução da quantidade de aplicações, atualização permanente por conta do fornecedor, mas também pode ser vista como um problema a partir do momento que a gente identifica que haverá uma dependência do fornecedor, né? Quando eu adquiro esse software, eu de certa forma fico dependente dele com relação a atualizações, a suporte, e a empresa não detém o conhecimento sobre o pacote, né? Porque normalmente nós adquirimos a licença de uso e não de fato o software. Outra característica, usam modelos de processo como benefício. Isso pode difundir conhecimento sobre as melhores práticas dentro da empresa, facilitar a reengenharia de processos e impor padrões. Em contrapartida, isso pode trazer problemas como a necessidade de adequação do pacote à empresa, necessidade de alterar processos empresariais e alimentar resistência a mudanças. Outra característica, o fato dele ser integrado, vai trazer como benefícios a questão da redução de trabalho, redução da mão de obra relacionada a processos de integração de banco de dados. Já que ele é integrado, eu não vou precisar ter atividade de integração de bancos de dados e vou ter um maior controle sobre a operação da empresa. Em contrapartida, isso pode causar uma mudança cultural da visão departamental. A gente falou que algumas empresas têm muito essa visão de trabalhar por departamento e em alguns momentos esses departamentos não conversam com os processos de outros. E aí quando eu tenho um sistema integrado, essa conversa é necessária, né, obrigatória. Maior dificuldade na atualização do sistema. A partir do momento que o sistema é integrado, se eu for realizar uma alteração no módulo de vendas, por exemplo, isso pode e possivelmente vai impactar no módulo de estoque. Ainda o fato deles serem integrados pode trazer como benefício eliminar interfaces entre sistemas isolados, melhorar a qualidade da informação, contribuir para a gestão integrada e a otimização global dos processos da empresa. Em contrapartida, um módulo não disponível pode interromper o funcionamento dos demais e alimentar a resistência à mudança, que já foi citado anteriormente. O fato de eu usar um banco de dados centralizado traz como benefícios padronização de informações e conceitos, eliminar discrepâncias entre informações, duplicidades, melhoria na qualidade da informação e acesso à informação para toda a empresa. Em contrapartida, isso pode trazer mudança cultural da visão de dono da informação, aquela questão que o RP normalmente, o controle de acesso é feito por funções, não por pessoas, e alimentar resistência a mudanças. Uma característica aí, um ponto negativo que se repete por todas as características. Possui uma grande abrangência funcional, o fato do software RP atingir várias funções, isso vai reduzir custo de treinamento, padronizar os procedimentos, isso tudo como benefício. Em contrapartida, pode trazer problemas como dependência de um único fornecedor, e se o sistema falhar, toda a empresa pode parar. Algumas desvantagens aí gerais do RP. A utilização do RP por si só não torna a empresa verdadeiramente integrada. A gente já falou aí o conceito de tecnologia da informação não é apenas software, né? Tem também a questão dos processos, então eu tenho que ter o software, o hardware, as pessoas, né?
e os processos. Altos custos de customização e implementação que muitas vezes não comprovam a relação custo-benefício. Isso vai muito do planejamento da implantação do software ERP. Se não for bem implementado, se não for bem planejado, o custo pode ficar muito elevado e não viabilizar, né, o projeto. Mais uma vez, a dependência do fornecedor e a adoção de melhores práticas que aumenta o grau de imitação e padronização entre as empresas de um segmento. Então, se duas empresas do mesmo segmento utilizarem o mesmo software ERP, se elas não tiverem o cuidado de customizar de forma adequada esse software, elas vão trabalhar com processos muito parecidos, o que pode ser um fator negativo, né? Principalmente vendo pela visão de mercado. Ainda desvantagens, tornar os módulos dependentes uns dos outros. A gente já falou aqui que o fato dele ser integrado, né, se eu tiver que fazer alguma alteração em um módulo de vendas, por exemplo, isso pode impactar e possivelmente vai impactar no módulo de faturamento. Aumento da carga de trabalho dos servidores da empresa, extrema dependência dos mesmos. Aqui eu estou falando de equipamento, né? Os servidores da empresa vão ter que suportar todo o processamento necessário para o funcionamento do ERP. O sistema pode exigir mudanças em determinados aspectos culturais da empresa. Isso é bem provável que aconteça, né? Exatamente pelo fato dele seguir padrões de mercado. E ao longo do tempo, atualizações e acréscimos de módulos podem tornar o sistema excessivamente complexo. Também vai muito do planejamento e controle aí da manutenção do sistema. Aí alguns exemplos de fornecedores de softwares ERPs, a SAP, a Oracle, a PeopleSoft e outros. Ainda alguns exemplos com o nome dos produtos, aí do lado esquerdo, e o nome dos desenvolvedores, né, ou fornecedores do lado direito. Como escolher o software ERP para que a gente possa ter sucesso aí na implementação, tem que ser planejado desde a escolha. Então, primeiro entender as necessidades da empresa, né, verificar as prioridades com relação ao software ERP, com relação aos processos, e reunião com os gerentes, com os funcionários, com os executivos, com todos os interessados, para que a gente possa saber e criar a expectativa correta para cada público. Depois disso, eu vou avaliar o que tem de mercado disponível com relação ao software ERP. São vários softwares ERPs disponíveis no mercado. E aí eu já tendo, depois que eu entendi as minhas necessidades, eu vou verificar alguma coisa no mercado que atenda essas necessidades. Tenho que estar ciente do que vai ser necessário para o suporte dessa aplicação. E aí eu estou falando suporte com relação a outros softwares, suporte com relação a equipamentos, a pessoal, a treinamento. Tenho que entender as condições de suporte e manutenção. Quem é que vai dar a manutenção no sistema, se vai ter repasse de tecnologia, se não vai ter. E alguns itens que merecem atenção especial. A questão do custo-benefício do software. Eu tenho que entender em quanto tempo eu vou ter um retorno do investimento que eu vou aplicar nesse software, a adaptabilidade dele à empresa, recursos humanos que eu vou envolver. Eu vou ter que capacitar gente da minha equipe para dar suporte, eu vou ter que capacitar gente da minha equipe para a utilização do sistema, né? Obviamente isso vai ter que acontecer, mas como se dará essa capacitação? Como é que eu posso acessar esse sistema, né? E as características de segurança são importantes. Uma imagem que mostra a relação do software ERP com outros tipos de software. A gente vai falar ali do CRM em outro capítulo. Normalmente a implantação do software ERP segue algumas fases. A primeira seria a preparação do projeto, onde eu vou
identificar o escopo, né, as características necessárias para a implantação desse projeto, cronogramas, e confirmar os custos. Eu vou ter um anteprojeto, onde eu vou verificar a situação da empresa e definir a visão futura, né? Onde eu quero chegar e quais são minhas metas com relação a essa implantação do software ERP. Posteriormente, passaria para a realização, onde eu vou definir e configurar os processos, usar alguns protótipos para validação dos processos, né, que já são telas semi-prontas, desenvolver material de treinamento. Na fase 4, eu iria para a preparação final, seria a capacitação dos usuários, teste e validação das integrações e a migração dos dados, né, do possível software antigo ou dos softwares antigos que eu tenha para o banco de dados integrado do software ERP. E na fase 5 seria a entrada em operação e o suporte, onde eu iria utilizar no dia a dia o software já em funcionamento completo, monitorar o uso desse sistema para avaliar se eu preciso de mais recursos de equipamento, de mais recursos de software, de mais recursos de rede ou de pessoal também, e disponibilizar o serviço de helpdesk, né, de suporte. Alguns fatores críticos de sucesso. É importante eu saber das necessidades de forma clara para poder ter uma implantação com sucesso. Importante também apoio da direção, né? Em qualquer projeto é importante. Comprometimento e envolvimento dos usuários. A gente sabe que tem uma certa resistência às mudanças, mas isso deve ser trabalhado com os usuários desde o início, desde quando você começa a planejar a implantação do ERP. Ter uma equipe dedicada para essa implantação e uma infraestrutura adequada é muito importante. As principais causas de fracasso, né, das implantações de ERP seria a falta de comprometimento da alta direção ou dos usuários, a má definição dos objetivos do sistema, gerenciamento inadequado do projeto, mau dimensionamento do hardware, né, dos equipamentos, isso é muito importante, ineficiente gestão de mudanças das pessoas envolvidas. Eu posso ter uma certa rotatividade das pessoas envolvidas no processo, isso impactar de forma negativa na implantação do sistema. Ainda algumas características que podem causar o insucesso, né, o fracasso da implantação do ERP. Treinamento insuficiente, isso acontece bastante no mercado. Falha no planejamento do processo. Iniciar a implantação antes de definir o cronograma, isso também é outra coisa que acontece demais na vida real. Normalmente as empresas implantam e depois de implantar vão pensar em algum tipo de planejamento, né, quando não há mais tempo. Vão começar a capacitar o pessoal depois do sistema já estar implantado, e isso com certeza é um ponto de fracasso certo. E deixar os testes do sistema para depois da implantação. Não existe, né? A gente viu lá nas fases de implantação do sistema que os testes, né, com as telas pilotos são feitos antes da implantação, bem antes. E depois desses testes, a aprovação dessas telas, para depois da aprovação ser planejada a implantação em produção. Bom, essas são as informações relacionadas ao ERP. Tá? Essa é a primeira parte lá do conteúdo da prova. Agora vamos preparar o próximo material.